gravação. Vou apresentar aqui. Fecha o áudio aí, gente. Todo mundo fecha o áudio, por favor. Eu vou fechar o meu também. Pode começar quando você quiser. Boa noite, meu nome é Yasmin. O nosso seminário vai falar sobre coturno e cultura, e o nosso grupo é composto pela Maria Eduardo, Matheus Figueiredo, Paulo Loressoni, Rafaela Cunha, Rafaela Silveira, Vinícius Perillo e Yasmin Bocardi. Os tópicos abordados no nosso trabalho é panorama da coturno e cultura no Brasil, instalação e infraestrutura, raças de codornas, melhoramento genético, nutrição e alimentação das aves, reprodução e manejo, sanidade de plantel, criação de postura, nutrientes do ovo de codorna e criação de corte. Dentro da avicultura, a coturnicultura é o segmento destinado à criação de codornas, seja para postura ou para corte. Tem apresentado um desenvolvimento bastante acentuado nos últimos anos, onde passou a ser considerado atualmente altamente tecnificado, com resultados promissores aos produtores. Então, hoje no Brasil, né, o panorama aí da coturnicultura é uma atividade muito produtiva e economicamente rendável, por isso tem apresentado crescimento constante ao longo dos últimos anos e incorporações de grandes empresas avícolas no setor. E a produção aí, a gente trouxe uns dados, né? A produção brasileira de ovo de codorna alcançou no ano de 2019 315 milhões de dúzias de ovos. A região Sudeste é a maior produtora nacional, independentemente da finalidade, seja para carne ou para ovos. Então, a produção de ovo de codorna nos estados brasileiros, essa tabelinha aí, esse gráfico que a gente trouxe é do ano de 2019. E embaixo a gente pode notar os estados e aí ao lado a quantidade por dúzias. Então, o Espírito Santo, né, o estado do Espírito Santo ficou em primeiro lugar, em segundo, São Paulo e em terceiro, Minas Gerais. Já nesse outro gráfico, a gente pode acompanhar a variação da frequência de codornas no estado de Minas Gerais, entre 1990 e 2016. Então, embaixo a gente pode ver os anos e do lado o número de codornas. Então, a gente teve uma crescente, né? A gente conseguiu manter ali entre 2012, 2013 e 2014, teve uma crescente, abaixou um pouquinho em 2016, mas não foi nada significante. A produção de ovo de codorna no estado de Minas Gerais nos anos de 1990 e 2016. Então, a gente pode ver a produção por dúzias e por ano, também a mesma coisa. A gente pode notar aí que em 2016, que foi o último ano do gráfico, que teve 37.072. Falando das raças de codornas agora, a codorna ela pertence à classe das aves e ordem de galináceas, existindo grande quantidade de espécies. As mais conhecidas e difundas no Brasil são a codorna japonesa, a codorna europeia ou selvagem, a codorna americana, conhecida também como Bob White, e a codorna chinesa, muito utilizada como ave decorativa e ornamental. A codorna japonesa, ela predomina na plumagem de coloração bege, com tonalidade tipo carijó. Entretanto, é normal na criação terem algumas com plumagem branca ou até mesmo mista. É conhecida como uma máquina de produzir ovos, pois tem a capacidade de botar até 300 ovos por ano. É um animal dócil e muito resistente a doenças, se tornando de fácil criação e manejo. A codorna europeia são aves mais precoces, do tipo do que as japonesas, sendo uma melhor opção para a criação destinada ao corte. Nos seus 42 dias de vida, ela já consegue atingir o peso de 270 gramas. Elas apresentam uma postura menor do que as japonesas, mas os ovos têm um peso maior, em torno de 13 gramas
enquanto os ovos das japonesas pesam em cerca de 10 gramas cada um. Possui um rendimento de carcaça de até 75%, e a sua plumagem ela apresenta diversas cores, variando entre bege, branco, marrom e mista. Tem a sua predominância também na cor carijó. Já a codorna chinesa, ela é criada principalmente como ave ornamental. A sua plumagem é bem variável, tornando-a bastante no mercado pet. É uma ave dócil e de fácil criação. Tem um tamanho pequeno, atingindo uma média de 13 centímetros, o que a torna ideal para coabitar em viver com outras aves. Para identificar o macho, basta observar a plumagem do pescoço, que apresenta manchas pretas e brancas. Na cabeça, a plumagem é um tom um pouco mais escuro de azul e a coloração é inferior à plumagem um marrom avermelhado. De baixa postura, o seu ovo é menor do que os ovos da japonesa, que diminui a escolha para a criação de postura. Na americana, ela é originada dos Estados Unidos e também conhecida como Bob White. A sua plumagem ela tem coloração marrom, tipo carijó, tendo destaque com as suas listras brancas na cabeça. Suas penas traseiras são mais alongadas e a Bob White ela possui dupla aptidão, ou seja, ela é boa para a produção de carne e também para a produção de ovos, sendo bastante utilizada na agroindústria para a produção de ovos em conserva, em virtude ao seu tamanho. A casca do seu ovo ela não possui uma pigmentação como a da codorna, europeia ou da japonesa. Em função dessa característica, ela não é muito aceita pelo consumidor, quando vendido in natura. Possui baixa conversão alimentar, quando comparado à linhagem europeia, e baixo índice de postura em relação à japonesa. Na literatura científica, encontra-se um grande número de artigos tratando do melhoramento genético de aves, sendo predominante aqueles que versam sobre o melhoramento genético de galinhas de porte, de galinhas de postura e de corte. Mas, de forma geral, a codorna é usada como modelo experimental, e, por esse motivo, informações científicas disponíveis sobre o desenvolvimento de linhagem de codornas, tanto para postura quanto para corte, destinadas à produção, estão escassas. Não existe ainda, no Brasil, qualquer programa de melhoramento genético de codorna, desenvolvido em bases técnicas. A prática tem sido a reprodução do material genético disponível que, pela deficiência do controle e a falta de esquema de seleção adequado, sofre problemas de depressão pela consanguinidade, resultando na redução de postura, queda da fertilidade e aumento da mortalidade. No cenário de melhoramento genético brasileiro, temos a empresa Vicame Codornas, que tem um programa de melhoramento genético com foco em postura, onde tem grande importância no fornecimento de pintainhos de 1 dia e aves recriadas com 35 dias. A empresa utiliza de objetivos de seleção como o peso dos ovos, o número de ovo produzido, o peso corporal de cada ave e a herdabilidade de cada linhagem, sendo aplicada uma avaliação genética e assim a obtenção de dados. Os indivíduos com melhores índices darão origem aos avós, que consequentemente dão origem às matrizes, que fornecerão os indivíduos e serão utilizados para a produção de linhagens híbridas e comerciais. Existem alguns fatores em relação à infraestrutura e às instalações que podem influenciar uma boa ambiência das aves, como a medida certa de incidência de luz no criatório, a alimentação adequada e o manejo correto dos animais. Esses são alguns dos pontos fundamentais para o sucesso da produção. Bem, a estrutura a ser montada para tal criação requer uma infraestrutura de baixo custo e de fácil aquisição. Porém, mesmo assim, um produtor deve priorizar qual será a finalidade da criação,
comercialização de carne ou ovos e se é voltada para subsistência ou não. Primeiramente, deve-se levar em consideração o lugar escolhido para a criação dos animais, devendo este possuir uma boa circulação de ar e com a possibilidade de fechamento em dias muito frios. Sobretudo, deve-se dar atenção à temperatura destes locais, que não deve ultrapassar os 25 graus. O ideal é que se consiga manter uma temperatura em média de 18 a 20 graus. Temperaturas muito elevadas reduzem a fertilidade das aves, atingindo de maneira negativa na produção delas. Os galpões devem ser fechados ou abertos, desde que seja um local arejado. A cobertura deve possuir um telhado acoplado à construção, devendo garantir, além de proteção, conforto térmico aos animais. Em relação às gaiolas, existem alguns tipos, variando de acordo com a finalidade da criação ou a fase de crescimento das aves. Para codornas de postura, as gaiolas devem ser de arame galvanizado, pois são mais fáceis de higienizar. Apresentam medidas padronizadas, podendo comportar um número adequado de aves sem que haja comprometimento de bem-estar animal. As gaiolas de recria são maiores e com as dimensões adequadas para abrigar as codornas em fase de crescimento. As mesmas permanecem nessas gaiolas de 15 a 35 dias em média. E por fim, as codornas voltadas para o abate possuem dimensões maiores que as demais devido à importância do ganho de peso animal nessa etapa. Em relação à construção do galpão, o seu posicionamento deve ser orientado no sentido leste-oeste, de modo que o sol não cause radiação direta em seu interior. A largura e o comprimento devem ser em média de 6 metros por 12, o pé direito 2,5 metros, sendo feito de alvenaria, e seu beiral deve ter de 1 metro a 1,20 m. Isso faz com que proteja as aves do sol e das chuvas também. As cortinas, para auxiliar no controle do clima, elas são colocadas no galpão, mantendo as cortinas fechadas durante os primeiros 7 dias de vida, assim mantendo a temperatura interna das aves e abrir em dias quentes e fechar em dias frios. Os laterais devem ser colocados de tela anti-pássaros e predadores, assim evitando a transmissão de doenças por outros pássaros e também o ataque desses predadores nas aves. Sanidade do plantel. Em toda criação que envolve a cadeia produtiva de animais, é necessário que se tenha um monitoramento e adequação de manejo e sanidade nos animais e instalações. Para as aves, mais especificamente em relação às codornas, não vai ser diferente. Então, de forma extensiva ou intensiva, a criação delas, as codornas elas são vulneráveis a parasitas e a outros micro-organismos, principalmente os parasitas no sistema digestório, tendo em vista que suas formas evolutivas elas vão se encontrar pela cama de frango, as gaiolas e a água quando estes não são trocados e não higienizados periodicamente de maneira correta. Para o monitoramento e visando uma atividade preventiva, o criador ele deve observar a plumagem e as pernas das aves, analisando se existe lesão ou modificação na aparência, a coloração, e deve separar também os animais sintomáticos dos animais para evitar um possível contágio. Ou seja, a gente tem que ter uma instalação de quarentena também, para a gente ir observando esses animais com enfermidades, com possível contágio. O produtor ele pode introduzir antibióticos solúveis em águas, como terramicina ou quimicitina, para evitar as infecções 3 dias durante o mês, como método preventivo. A vacinação dos animais também é fundamental, assim como a higiene e a limpeza regular do criatório. Algumas doenças de aves podem acometer as codornas como a coccidiose, a bulba aviária, a micoplasmose
e as doenças do trato respiratório, como a bronquite infecciosa, a coriza e a doença de Newcastle. São doenças bastante comuns em criatórios de codornas, principalmente a Newcastle. A saneidade das aves envolve fatores de boa higiene da estrutura, ventilação adequada, água potável abundante, destinação adequada das codornas mortas e além do cronograma de vacinação, e também é necessária a vermifugação conforme plano de vacinação. Eu vou falar um pouquinho sobre o manejo das codornas, né? Como já foi citado aí pelos nossos colegas, as codornas são animais de fácil criação e de fácil adaptação também. São animais que possuem aí uma certa precocidade sexual, o que é bom para a parte de produção. Elas possuem também uma elevada produção de ovos, o que é melhor ainda, e uma baixa ingestão de ração, que também é excelente, né, para o produtor. E além disso, são animais que são rústicos, né? Então eles possuem aí uma grande resistência a variados tipos de doenças. Porém, né, todos esses pontos positivos, eles dependem do manejo, né? Então, se o manejo do aviário não for bom, ele pode acabar afetando esses pontos, né? Então, se a precocidade sexual também não for respeitada, pode prejudicar. Então, a produção e a qualidade dos ovos, ela depende do bom desenvolvimento das aves na fase de cria e de recria, e por isso a gente tem que ter um manejo adequado. Então, em relação à área, né, que esses animais ficam, na fase de cria, tem que ficar aí de 60 a 120 aves por metro quadrado. Na área de recria tem que ficar 100 aves por metro quadrado e na área de postura tem que ficar de 90 a 106 aves por metro quadrado. Então aqui, como já foi citado também, na área de cria a gente precisa de um espaço um pouquinho maior. Muitas vezes acaba acontecendo a superlotação, né? E a superlotação não é boa, porque ela causa alguns prejuízos, né? Além de causar estresse, de causar briga entre os animais, né? Uma competição ali, ela também provoca um aumento na mortalidade, né? Que é consequência de brigas, desse estresse todo. Ela também causa uma alta incidência de ovos sujos, cascas moles e descoloridas. Então a superpopulação ela é muito ruim, ela pode trazer aí vários prejuízos para o produtor. Também um outro ponto importante, principalmente aí na área de cria, é a temperatura. Na primeira semana de vida, esses animais precisam ficar em temperatura de 35 a 40 graus Celsius. E aí, conforme eles vão crescendo, a gente pode ir diminuindo essa temperatura. Então, na segunda semana, eles podem ficar num ambiente de 28 a 32 graus Celsius. E eles só vão ficar em temperatura ambiente a partir dos 22 dias. Só que a gente também tem que tomar um certo cuidado, porque essa temperatura ela não pode ser mudada de uma vez, né? Essa alteração ela tem que ser gradativa, então é aos pouquinhos. É por isso que na primeira semana é um pouco mais quente, na segunda já diminui um pouquinho e vai diminuindo conforme o animal vai crescendo. Uma outra coisa muito importante de se fazer na área de cria, né? Na fase de cria, é a debicagem desses animais, que consiste aí no corte e cauterização do bico. Para isso, eles utilizam uma lâmina muito quente, tem aproximadamente 700 graus Celsius, né, para poder fazer o corte. Então, corta o bico de cima e o bico de baixo ali no meio. Isso tem que ser feito entre o 7º e o 10º dia de idade. Tá, mas por que fazem isso, né? Qual que é o motivo de fazerem isso? Alguns estudos já mostram que a debicagem ela vai proporcionar uma redução do canibalismo, além de também proporcionar um menor desperdício de ração e um menor índice de lesões corporais, porque né, esse bico não vai estar tão afiado para machucar e tudo mais. Então é por isso que é importante fazer essa debicagem nessa fase. Em relação à reprodução, o desempenho das codornas também, ele depende de muitos fatores. Então aqui eu trouxe um dos principais, que é a idade e a maturidade sexual, porque uma postura muito precoce acaba gerando ovos pequenos, sabe? Com um tamanho menor do que o esperado. E isso é ruim, porque vai resultar em um menor rendimento.
Então, a idade, a maturidade sexual tem que ser respeitada. O outro ponto é a temperatura também, que eu já citei aqui, né? Ele tem grande importância em relação às respostas fisiológicas, permitindo ou não que a produtividade seja máxima. Então, ela também vai afetar questões de produtividade, é por isso que essa temperatura tem que estar no ponto certo para cada fase, para cada animal. E um dos pontos que eu considero aí o mais importante é o fotoperíodo, que ele contribui também para o desenvolvimento reprodutivo das aves. E como que vai funcionar esse fotoperíodo, né? O aumento de luz, né, do dia é um fator estimulante para a reprodução das codornas. Ou seja, o que acontece? Quando os dias são mais longos, ou seja, quando há mais luz, isso favorece a síntese e a secreção de alguns hormônios reprodutivos. Então, o que acontece? Quando a gente tem mais luz do dia, a gente tem aí uma inibição da melatonina e a gente libera o GNRH, que é um hormônio reprodutivo. E o GNRH, ele atua lá na adenohipófise, fazendo com que ela libere o hormônio folículo estimulante, que vai estimular o crescimento dos folículos, e o hormônio luteinizante, que é responsável pela luteinização. Então, esses hormônios, eles são essenciais para a fase de reprodução. Então, é por isso que é tão importante a gente ter luz, né? Porque se a gente não tiver, aí a gente vai ter um aumento de melatonina e uma diminuição de GNRH. E a gente não vai conseguir produzir os hormônios que são necessários. Então, é por isso que o controle da iluminação, ele é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de reprodução. Então, para a gente ter um elevado índice de postura, alguns autores sugerem prolongar o dia para 18 horas, através do programa de luz intermitente. O que é isso? Eu conseguir alternar entre a luz natural e a luz artificial. Então, a gente aproveita aí 12 horas e meia de luz natural, né, que é a luz do dia mesmo, e através da luz artificial a gente utiliza aí 5 horas e meia de luz artificial. Então é por isso que quando a gente vê um aviário aí de noite, a gente vê aquele tanto de luz acesa. É por conta disso, é por conta da parte de reprodução. Então eles recomendam aí que tenha uma lâmpada incandescente de 15 watts para cada 5 metros quadrados de galpão. E o programa de iluminação, ele bem controlado, ele é fundamental para que a gente tenha um controle de desenvolvimento sexual e a manutenção da postura, influenciando na qualidade dos ovos produzidos e também na quantidade, porque se a gente não tiver luz, a gente reduz a produção desses hormônios e, consequentemente, a gente reduz a produção de ovos. Alimentação e nutrição de codornas. Então, antes da gente trazer todas as características da fase de alimentação e nutrição das codornas, é de primeira importância também a gente analisar que para a gente conseguir uma boa criação de codorna, a alimentação do plantel deve manter um certo equilíbrio. Portanto, a gente deve levar em conta a finalidade da criação e as fases da vida do animal. Em questão da finalidade da criação, é sobre postura ou corte. Então, a fase de cria, que ela vai do nascimento até os 21 dias de vida da codorna, onde a gente vai priorizar fornecer às aves uma boa quantidade de proteína bruta, visando o ganho de peso. Na fase de recria, são criados com alimentação específica, com grãos de soja e milho, até os 35 dias de vida. E após esses 35 de vidas, a gente vai analisar se a fase vai ser de postura ou vai ser de engorda. Se for de postura, é a criação de ovos, que após 35 dias de vida, as aves passam a ter uma dieta específica para a produção de ovos. Agora, se for a fase de engorda, a fase de corte, a fase de ganho de peso é voltado para o corte. Então, a gente volta para esse manejo onde a gente vai priorizar fornecer uma quantidade de proteína bruta na fase de engorda. Em todas as fases, as rações ela deve fornecer no mínimo de 24% de proteína bruta, associada ao milho e à soja. Todos esses cuidados vai nos fornecer uma ótima qualidade de carne ou de ovo, com baixo teor colesterol e ricos em vitaminas como a B1, a B2, ferro, fósforo e o cálcio. As codornas elas exigem mais proteínas, como os aminoácidos, e menos cálcio na ração, porque elas digerem melhor os aminoácidos dos alimentos.
Esses animais ainda eles vão aproveitar a energia do milho e do farelo de soja na mesma proporção que os frangos, tendo em vista que no mercado comercial a criação de codorna ela consiste em mais proteína do que as rações de frangos. Então, o custo da unidade de produto, de carne ou de ovo, é supostamente maior no criatório de codorna. E cerca de 80% da dieta das codornas consiste em grão. A maior parte da alimentação das codornas consiste em milho moído, grãos de cevada, aveia, centeio e trigo, o milhete, sorghum, grãos de aveia, pipoca, semente de cartamo, semente de girassol com casca e a semente de girassol sem casca. A proteína bruta na dieta é um dos nutrientes mais importantes na alimentação das codornas poedeiras, porque se o nível dela tiver deficiente, se tiver um nível baixo de proteína bruta, ela vai promover uma redução no crescimento e na produção de ovo. Agora, se o nível tiver em excesso, a gente pode limitar o desempenho dessas aves, requerendo um gasto de energia extra para secretar o nitrogênio na forma de ácido úrico. Então, autores verificam que o nível de 25% de proteína bruta na dieta foi o que mais promoveu os melhores índices produtivos. Então, para as codornas terem uma dieta balanceada, a gente tem que introduzir ingredientes de qualidade para que ela expresse todo o seu potencial genético. Boa noite. Vou falar um pouquinho sobre a criação de codornas de corte. A criação de corte teve um crescimento constante na avicultura industrial e possibilitou o Brasil tornar-se um dos maiores produtores e exportadores da carne de avicultura. Com a evolução e a modernização tecnológica desse segmento, algumas atividades que antes eram consideradas domésticas tornaram-se uma excelente fonte de renda para os produtores. Dentre elas, destacamos a criação de codornas, né, ou a coturnicultura. A criação de codorna de corte teve seu início na primeira década do século passado, quando os japoneses iniciaram os estudos e os cruzamentos entre as codornas europeias com as selvagens, obtendo como resultado a codorna domesticada, ou seja, a japonesa. Atualmente, os produtores dispõem de raças desenvolvidas especialmente para a produção comercial, né, a de corte. Dentre elas a japonesa, a europeia, a americana e a chinesa. E de acordo com a aptidão de cada uma, aí vai de acordo com a adequação, né? Tamanho, peso, precocidade e se vai dar certo no corte ou na postura. E a criação empresarial de codornas para corte no país teve início em 1989, quando uma grande empresa avícola brasileira resolveu implantar o primeiro criatório no sul do país. E a codorna europeia é a mais indicada, devido ao seu maior ganho de peso por ocasião de abate, de 250 a 270 gramas, o peso corpóreo. E de um modo geral, ela pode atingir até 25 centímetros de comprimento. Seu rendimento de carcaça é em torno de 75% do seu peso bruto, e o consumo alimentar, a média diária, é de 25 a 28 gramas. E as instalações, né, o galpão, deve ter em cada metro quadrado aí do galpão, pode receber até 50 aves adultas. Agora, um pouquinho da criação de postura, né? Que é E para se ter, né, um índice elevado de postura, o ambiente da criação das codornas em produção deve ser iluminado na base de uma lâmpada incandescente de 15 watts para cada 5 metros quadrados do galpão, né? Como a Rafaela falou. E os ovos devem ser colhidos 2 vezes ao dia. A primeira coleta aí devendo ser feita aí na parte da manhã e a segunda, né, na parte da tarde. E
As codornas iniciam sua fase de postura aí ao atingir entre 50 e 60 dias de vida, bem precoce. Daí em diante, as aves botam os ovos diariamente por 10 meses seguidos, com um intervalo de 2 meses para a muda de penas. E nesse intervalo seria interessante fazer um protocolo aí de suplementação, dar uma vitaminada nas aves para elas não perderem um pico, né, de postura. E cada codorna gera em torno aí de 250 a 300 ovos no primeiro ano. E sendo assim, ela diminui no ano seguinte, né? Esses valores aí dependem de espécie para espécie, né? De raça para raça. E a alternativa economicamente viável para o pequeno e médio produtor é que se trabalhe com a codorna japonesa, né? Que é a mais indicada, devido à sua capacidade de botar 300 ovos ano. E o consumo alimentar aí é a média de 30 a 35 gramas de ração por dia. E a coleta dos ovos deve ser guardados com a ponta para baixo. O tempo de estocagem não deve exceder os 3 dias. E deve ter um cuidado especial com a parte de incubação, né? Que não pode ultrapassar aí a umidade entre 55% a 65%, a temperatura em torno de 37 graus e meio e o tempo de incubação de mais ou menos 16 dias. E esses valores aí não pode nem exceder nem para cima e nem para baixo, porque acaba interferindo, né, prejudicando na formação do embrião. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os benefícios, né, do ovo, mas primeiro eu vou falar sobre os nutrientes, no geral, tanto da carne quanto do ovo. Os consumos de carne de ovos de codorna estão em expansão, por serem produtos de alta qualidade nutricional, saudável, o sabor é diferenciado e é versátil na sua utilização. Então, é um alimento, né? O ovo ele é um alimento rico em ácidos graxos, ajuda a regular os níveis de colesterol do corpo. Ele é rico em vitamina A, B e D. Então, a vitamina A ela ajuda a proteger a visão devido às propriedades antioxidantes de vitamina, melhorando a função cerebral. A vitamina D ela é excelente para a melhora da atividade metabólica, promovendo benefícios para a função hormonal e enzimática. A vitamina D, ela fortalece os ossos e os dentes, potencializando a absorção de cálcio e de fósforo pelo organismo. O ovo de codorna, ele tem 13% de proteína. No caso aí, por unidade, ele tem 2% a mais de proteína do que o ovo da galinha. Aqui a gente trouxe uma tabela nutricional do ovo, né, por unidade. Então, as calorias são 14 gramas, a gordura é 1 grama, a proteína 1,2 gramas, o colesterol 76 miligramas, de sódio tem 13 miligramas, potássio 12 miligramas, cálcio 8 miligramas e, por último, o fósforo de 28 miligramas. Assim, concluímos que a criação de codornas no Brasil é uma opção muito rentável de baixo custo, principalmente no âmbito da agricultura familiar. A carne e os ovos de codorna, sendo elas em conserva ou não, caíram no gosto dos frequentadores de restaurantes e o setor alimentício, assim impulsionando este mercado de forma considerável nos últimos anos. Obrigada pela atenção, uma boa noite.